chegou a vez de calcular a derivada de um quociente. Novamente, você tem duas funções que carinhosamente vamos chamar de f de x e de g de x. E é claro, as duas precisam ter derivada em um ponto genérico que eu vou chamar de x. E nosso objetivo agora é simplesmente calcular a derivada do quociente f de x dividido por g de x. Só que para fazer isso nós vamos utilizar uma regra que já aprendemos anteriormente. Adivinha qual é? Vamos utilizar a regra do produto. É claro que para isso nós vamos precisar transformar o quociente f de x sobre g de x em um produto. E como é que isso é feito? Você deve lembrar que quando você tem uma igualdade entre duas frações, existe uma propriedade que você pode multiplicar assim, em diagonal, e adivinha, os resultados são iguais, ou seja, f de x vezes 1, que é f de x, é igual ao produto desses dois, que é q de x vezes g de x. Então, a gente acabou de transformar esse quociente, de certa forma, em um produto, e vamos aplicar a regra do produto aqui. Então, partindo da igualdade que a gente tinha anteriormente, e é claro, utilizando para você não esquecer a regra do produto, o que a gente tem? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E é claro que a derivada disso, está aqui, é igual à derivada de f de x. Então, a gente encontra derivada de q vezes g de x. O q de x a gente já sabe que é aquele quociente f dividido por g. E aqui fica a derivada de g. E aqui fica a derivada de f. Só que aqui aparece uma coisa diferente. E aí eu vou te dar uma dica. Sempre que você encontrar um denominador, o que é que você vai fazer? Livrar-se dele. Como? É só você multiplicar tudo, toda a expressão, por esse denominador. Ou seja, você tem aqui, de forma simplificada, Q' vezes G mais F sobre G vezes a derivada de G igual a derivada de F. E você vai multiplicar tudo pelo denominador G. Bom, e quando você multiplica por G, o que é que você encontra? Derivada de Q vezes G, agora por isso que você está multiplicando, F dividido por G, vezes esse G, vezes a derivada do G que já estava aqui, derivada do F, e é claro, não esquece de multiplicar por G, porque tem que multiplicar tudo, todos os termos. E aí acontece aquilo que você queria, que é se livrar do denominador. Esse G cancela com esse. E aí vamos escrever o que é que sobra. Sobrou aqui derivada de Q vezes G ao quadrado, que é G vezes G. Aqui ficou F vezes a derivada de G, igual a derivada de F vezes G. Então, a gente tinha encontrado derivada de Q vezes G ao quadrado, mais F vezes a derivada de G, igual a derivada de F vezes G. Você mantém do lado esquerdo derivada de Q vezes G ao quadrado. E essa parcela que está com sinal positivo, você muda de lado, então você fica com derivada de F vezes G. E esse vem com sinal de menos, F derivada de G. Finalmente,
você mantém o Q aqui do lado esquerdo e esse g ao quadrado que está multiplicando, você passa ele dividindo. Derivada de f vezes g menos f derivada de g. Então está aqui a regra do quociente para que você possa usar. Agora deixa eu fazer uma observação para facilitar o aprendizado dessa expressão. Se você observar, é muito parecido com a derivada do produto. Derivada na primeira parte você deriva a primeira, na segunda parte você deriva a segunda função. Só que ao invés de colocar um sinal de mais, você coloca um sinal de menos. E não esquece de dividir tudo por g ao quadrado. Então é bem simples de você lembrar da derivada do quociente. Como primeiro exemplo, vamos calcular a derivada de f de x igual a 1 sobre x. Você deve lembrar que a gente já calculou a derivada dessa função no primeiro vídeo, mas agora a gente vai calcular utilizando outra técnica, que é a regra do quociente. Antes de mais nada, identifique as duas funções que você vai utilizar, 1 e x, e procure suas derivadas. A derivada de 1, que é constante, é 0, e a derivada do x nós já sabemos que é 1. Então, usando a regra do quociente, você tem primeiro, segundo, primeiro, segundo, segundo ao quadrado. Derivada do primeiro é 0, vezes x. Aqui é 1. Derivada de x, nós já sabemos também que é 1. Dividido por x ao quadrado. Essa parcela, evidentemente, morre, porque 0 vezes x dá 0. E o que sobra para a gente é menos 1 sobre x ao quadrado, que é exatamente a expressão que encontramos no primeiro vídeo. É claro que essa regra foi feita para ser usada com funções um pouquinho mais complicadas. Então vamos ver o segundo exemplo aí, como é que ele funciona. Como sempre, você identifica as duas funções que você vai usar, a do numerador x ao quadrado mais 5, a do denominador seno de x mais cosseno x, encontra a derivada de cada uma delas. Essa derivada você já deve saber, já vimos que a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de uma constante é 0, não precisa aparecer, a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno de x. E agora é só substituir tudo isso na expressão da regra do quociente. Então, tudo que você tem a fazer é primeira função, segunda função, primeira função, segunda função, derivada da primeira, aqui a derivada da segunda, e é claro, segunda função ao quadrado. Derivada da primeira, você já sabe que é 2x. Aqui você repete a segunda. Aqui você repete a primeira. E aqui você calcula a derivada da segunda, que já sabemos que é cosseno de x menos seno de x. Então está aí dividido por seno mais cosseno ao quadrado. E eu sugiro, por razões óbvias, que você não tente simplificar essa expressão. Então é isso que eu tenho para falar para você sobre a regra do quociente. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!